Fala pessoal, tudo bem, tudo certo? Vambora, hora da atualização das informações do Internacional, tudo o que tu precisa saber sobre o nosso Colorado, as principais informações do dia, num bom momento que o Inter vive no Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa acontecendo pra gente tratar aqui, nós vamos fazer isso a partir de agora. Então vem, chega mais, porque é a hora da reunião dos principais assuntos do dia, hora dos 5 principais assuntos do Internacional, um momento mundialmente conhecido como... Top 5! Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta. Vamos lá, e eu começo perguntando pra você o seguinte: atrasou tua prestação do carro? 1, 2, 3 prestações. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do carro. Aí tu foi lá e somou todos os boletins do carro até o final e descobriu que tu comprou um carro e tá pagando 2, às vezes até 3 carros. Não precisa passar por isso, não precisa pagar juros abusivos não. Tu vai fazer o seguinte, vai falar com a RS Assessoria pra rever isso contigo, negociar isso contigo. Tá aqui o WhatsApp na tela. Conheço gente que passou por eles que tinha um débito de 50 mil reais e quitou por 10 mil, 40 mil de economia, 80% de economia. 36 mil que na negociação ficou em 4 mil. Agora manda o WhatsApp pra eles, tá legal? Primeiro assunto, Depena. Tá rodando, agora eu lembrei, tá circulando um vídeo meu nos 2 primeiros jogos do Depena, em que, quando era o Medina ainda o técnico, que ele começou jogado na ponta, foi trimal nos 2 jogos, e eu cheguei a falar nos Donos da Bola o seguinte, eu não sei nem, a minha dúvida nesses primeiros jogos do Depena não é nem se ele é bom jogador, é se ele é um jogador de futebol. O detalhe é o seguinte, hoje eles compartilham isso, né? Todo mundo na época pensou a mesma coisa. E outro detalhe é o seguinte, tudo que eu falei do Depena depois ninguém compartilha, né? Como o que eu vou dizer agora. Eu digo há bastante tempo que o Depena é um dos mais importantes jogadores do Internacional. Ele não é o melhor jogador do Inter, mas é um dos mais importantes pela sua contribuição tática. Galera não gosta de ouvir isso. Ah, Baldasso, o que interessa é a bola que ele põe pro gol. Tá bem, mas o Depena, ele completa todo o lado esquerdo do time. Ele taticamente tem uma funcionalidade incrível. Ninguém complementa mais o setor de meio campo, organiza, estabiliza mais o setor de meio campo do que o Depena. O Depena ele faz a abertura do meio campo, ele marca, ele fecha o setor na marcação junto do primeiro volante e ele chega. Então é muito importante ter um jogador assim. Ele teve umas instabilidades, mas eu espero que tenha regulado, foi muito bem ontem. E que seja aquele jogador que a gente viu com tanta constância já no time do Internacional. Depena importantíssimo, repito, para mim, um dos mais importantes jogadores do Internacional e um avalista desse sistema todo que o Mano Menezes criou de equilíbrio no time do Inter. A outra coisa que eu quero conversar é sobre o Kehler, o goleiro do Inter. Olha só, o Kehler é melhor que o Daniel? Tá bem, eu acho que todos chegamos a essa conclusão, especialmente porque nós estamos baseados num ano ruim do Daniel. O Kehler assume a titularidade, mas eu acho que tem um fator, um ponto, que faz do Kehler um goleiro diferenciado em relação ao Daniel, que é a saída de gol. Ele até saiu uma vez errado ontem no gol, mas ele tem coragem de sair, ele sai. E, cara, o goleiro que sai do gol, ele evita muita coisa. E o Kehler sai e costumeiramente sai bem. Então esse é um diferencial dele. Ele vai ter sequência, tá tendo sequência, tá muito bem, vai jogar até o final do ano e acho que vai demover o Inter da ideia de contratar um novo goleiro. A não ser que o Daniel saia. O Kehler tá mostrando muita coisa boa no Internacional. Mais um assunto. Vitor Cuesta, vamos enfrentar o Victor Cuesta no domingo, lá no Rio de Janeiro? Acho que não. O Vitor Cuesta está muito bem lá. Ontem, um dos mais ilustres torcedores do Botafogo, que é o Felipe Neto, um dos mais conhecidos, retuitou uma foto do Cuesta. Eles estão apaixonados pelo Cuesta lá, que é um grande jogador, nós sabemos disso, e está fazendo um grande campeonato brasileiro. Mas tem a multa, parecida com aquela que o Inter pagou pelo Rodinei, lá atrás, quase R$1 milhão. Ah, mas o Botafogo agora tem um dono, um cara rico, que vai pagar... Cara, uma coisa é aquela vez que o seu Elusmar lá pagou o Rodinei, porque o Inter, se ganhasse do Flamengo, ia ser campeão brasileiro. A outra coisa é o Botafogo do meio de tabela brigando, quem sabe, por uma vaga Libertadores. Eu acho que não. Eu acho que pela cláusula contratual, o Botafogo não vai pagar a multa e o Cuesta vai ficar de fora. Não vai aparecer no time do Internacional. Eu acho que não tem possibilidade maior disso. Mais um assunto. O substituto de Gabriel. O volante titular do Internacional que só volta no ano que vem. Pro ano que vem o Inter vai contratar, mas o ano não acabou. Jogou contra o Flamengo o Lisiero e jogou ontem o Johnny. Eu não acho que o Johnny tenha ido mal,
Mas quando entrou o Lisiero na primeira função e o Johnny foi para a segunda, o Inter retomou um meio-campo que estava perdendo para o Goiás. Enquanto o Johnny era primeiro volante, não por culpa dele especialmente, mas de um processo, o Internacional estava perdendo o meio-campo para o Goiás. Quando entrou o Lisiero e o Johnny foi para a segunda função, o Inter incorporou mais na marcação. Eu acho que a sequência tem que ser dada pro Lisiero, que foi tão bem contra o Flamengo e entrou tão bem no jogo de ontem. Acho que a sequência tem que ser do Lisiero. E agora, vamos às mais informações. O Inter está retomando amanhã os treinamentos, preparação para o jogo contra o Botafogo, todas as questões do Inter com o repórter SOS Multas, Lucas Weber. Antes, lembrando para você, eu dependo de dirigir. Tu também depende de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Vai perder carteira? Vai ter carteira suspensa? Vai ter que fazer reciclagem? Meu Deus, que loucura! Calma, respira. SOS Multas, eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão olhar o que está acontecendo, ver todo o panorama, vão ver qual é o teu problema e te encaminhar para a solução do problema na tua carteira de motorista. Então agora manda um WhatsApp para esse número que está aqui. Esse número é fixo e é o WhatsApp também. Manda para eles, tá bom? Lucas Weber. Boa tarde, Baldassi e audiência. O Internacional que terá uma semana tranquila, diferente das últimas semanas que foram mais corridas. O Internacional terá a semana inteira para pensar a partida diante do Botafogo e também na próxima terá a semana inteira para pensar a partida diante do Curitiba. Os dois jogos fora de casa, inclusive. E durante esse período, que hoje é de folga, mas que a partir de amanhã deverá ser utilizado para entrosar Vitão e Moledo. Eles já haviam jogado antes, mas a lesão de Gabriel Mercado, ela pegou todo mundo de surpresa, foi na antevéspera da partida, então agora com mais tempo, o Mano Menezes pode encaixar melhor as peças no esquema defensivo. Também mudanças lá na frente, porque Pedro Henrique está suspenso e Wanderson terá ainda, eu acredito que ele não sinta nenhum desconforto, mas que terá um tempo maior de adaptação para voltar a ser titular após essa lesão que o tirou, esse desconforto que o tirou dos últimos jogos. E no meio-campo, as dúvidas que serão trabalhadas ao longo da semana. Isso porque o meio-campo contra o Goiás, com o Johnny de primeiro volante, aí, Maurício Depena, Alan Patrick e Maurício, segundo o próprio Mano, foi uma escolha pensada apenas na partida diante do Goiás. Então, até pela forma do Botafogo se postar e também por ser uma partida fora de casa, há uma tendência de que Lisiero retorne ao time titular e aí um desses três jogadores, talvez o Maurício, por ter saído primeiro, dê espaço ao Lisiero para o time do Inter contra o Botafogo. Com as informações do Inter, falou Lucas Weber.